Como definir o nicho mais lucrativo e o posicionamento ideal para você? Essas perguntas, elas revelam muito e é o que faz diferença hoje naquelas pessoas que se destacam no mercado. Perceba que eu falei as duas palavras-chave: nicho lucrativo e posicionamento. O que uma tem a ver com a outra? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou Marta Hentke, eu tenho uma empresa de consultoria de negócios e de carreira. E eu tô aqui para trocar uma ideia com você, pra gente bater um papo sobre a dificuldade das pessoas de definir o nicho, aquele que vai trazer rentabilidade, que vai fazer com que a pessoa tenha mensalmente aquele valor que ela considera ideal para ela. As pessoas, durante a pandemia, elas foram em massa para a internet, para buscar uma oportunidade, para trabalhar, para criar renda. No entanto, perceba que se todo mundo vai fazer a mesma coisa, nós criamos um problema. As pessoas ficam muito parecidas, não se destacam, fazem sempre as mesmas coisas. E aí, ao final de muita atividade, muito esforço, muito investimento em cursos, treinamentos, o que acontece? Acabam ficando frustradas, sem dinheiro, decepcionadas e achando que aquilo não funciona. A verdade, gente, é que quando a gente não tem um mínimo planejamento, não tem um projeto, a gente vai fazer comunicação nas redes sociais achando que aquilo já é um negócio, nós estamos incorrendo num erro muito grave. Porque comunicação em redes sociais é a última etapa. Existe uma diferença entre aquelas pessoas que têm sucesso e as que não têm. As que têm, elas entenderam o jogo, se planejar, se organizar, fazer pesquisa. Esse processo, seguindo o Pareto, o 80-20, 80% é a sua organização, a sua estratégia, quem você pode atender, com o seu repertório, com as suas aptidões, habilidades, com a sua vocação. 80% diz respeito a esse processo anterior. E 20% é a técnica, a estratégia, os canais, o processo que você vai executar. Mas antes você já tem claro, você já tem definido ali o nicho, aquele que você vai com confiança, aquele que você vai com autoestima. Não adianta você ir fazer algo que dizem que dá dinheiro se você não tem aptidão para fazer isso. E se você não transmite essa confiança? Porque as pessoas hoje, perceba, o conhecimento está todo disponível. O que as pessoas compram? As pessoas compram direcionamento de pessoas que elas confiam. A pessoa tem que sentir que você sabe do que está falando. Teve bagagem naquela área, que você tem resultado, que já passou por isso, que já atendeu. As pessoas precisam sentir que elas podem confiar em você. E você tem que mostrar isso para elas. Faz parte do trabalho isso. Trazer essa credibilidade. E veja, eu não estou falando em popularidade. Porque muitas pessoas têm popularidade, mas fazem produtos ruins. Fazem serviços ou entregam produtos e serviços que deixam as pessoas frustradas. Não necessariamente elas estão pensando no cliente. Estrutura, produto, o produto que você pode vender. O produto ideal para o cliente que você pode realmente atender. E isso, gente, são escolhas que a gente faz antes. Uma coisa que eu considero o segredo mais absoluto num negócio dar certo é a vocação. O segredo de um negócio realmente de sucesso, de longo prazo, tem a ver com a vocação. Tem a ver com o perfil profissional de quem está por trás daquela empresa, daquele negócio. Perceba que são escolhas que você vai tomando muito antes de entrar em ação. Você define que problema você resolve com as aptidões, as experiências, as habilidades que você tem. Você começa a partir disso, dos recursos que você tem, para então você conseguir fazer escolhas muito melhores. Então, quando você entende o seu perfil, você consegue identificar qual é o cliente que você pode realmente ajudar. Por isso que eu chamo de cliente real, não cliente ideal. Porque é aquele que você realmente tem condições nesse momento de atender. E veja, você faz escolhas antes, você define antes, você estrutura uma solução para esse cliente. Então, essas decisões elas acontecem muito antes de você ir comunicar na rede social. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais com os slides, mas eu queria trazer essa percepção para você. Que os micronegócios que nascem a partir da vocação de um cliente que você realmente pode atender e que você pode criar microprodutos para resolver os problemas que esse cliente tem, que são vários, em fases diferentes da jornada, você já vai construir microfontes de renda com certeza, porque você foca na demanda, na necessidade daquele cliente. Você não inventa do nada, você pesquisa antes quais são os problemas que ele já tem.
que você já sabe que você tem condições de atender. Então você desenha a solução pensando nessa dificuldade. Você percebe que é diferente de você criar do nada uma ideia? Não, o negócio não é sobre a gente, é sobre a pessoa do outro lado, que a gente quer ajudar, que a gente quer tornar a vida melhor. Então, a premissa é que eu comece a partir do cliente, a necessidade do cliente, o desejo dele, a dificuldade. Então eu vou me esmerar para resolver aquele problema, dentro das habilidades e aptidões que eu já tenho. Como definir o nicho mais lucrativo? O posicionamento ideal para o seu perfil profissional. Essa é a provocação. Na primeira parte do vídeo, nós conversamos sobre as dificuldades das pessoas venderem seu trabalho. Depois de irem para a internet, de empreenderem, de começarem uma prestação de serviços, de criarem infoprodutos, empreenderem mesmo, como elas sentiram dificuldade. Aprenderam muitas coisas, investiram dinheiro nessas formações, mas não tiveram os resultados que estavam buscando. E elas estavam fazendo basicamente as mesmas coisas. Logo, o mercado apresentou uma saturação, pedindo propostas novas, pedindo diferenciação. E na primeira parte eu te falei que o segredo do posicionamento notável, o nicho mais lucrativo, ele é baseado na vocação, no perfil profissional. Porque o negócio, ele começa a partir do empreendedor, daquele profissional que visualizou uma oportunidade, que sabe resolver um problema, então a partir dele, ele cria uma solução, ele cria uma proposta diferente. Então, o negócio que começa baseado nas aptidões, talentos, capacidades e repertório, isso tem mais chance de ter sucesso, porque isso já é singular por si só. Cada pessoa é única. 8 bilhões de pessoas, cada uma única. Então, imagine que, se você vai ficar como todo mundo, as pessoas não te notam. Você não tem um posicionamento notável, você não fica na mente do cliente. No entanto, se você ativa a sua identidade, a sua singularidade, você traz uma proposta nova para o mercado. E aí você tem, sim, mais chance de ser visto, de ser notado, de se destacar. Como as pessoas foram buscar renda, trabalho durante o período da pandemia, elas não perceberam armadilhas ocultas. Seguir o fluxo, naturalmente, já é não se destacar. Então, não teve surpresa quando as pessoas começaram a ter dificuldade de vender. Se você faz o que todo mundo faz, não tem valor percebido, entende? Outra questão é, quando você começa a aprender de forma desordenada, um volume alto de informações, de dados, o que acontece? Você se perde, fica confuso, confusa, mas espera aí, diante de tantas informações e orientações, qual que é a ideal para o meu perfil? Começa uma confusão. São ideias, informações que, ao invés de te ajudar, mais te confundem. Outra questão é que a falta de um projeto que dê a direção. Se a cada momento eu estou mudando de ideia, a cada momento eu reseto e começo um novo processo. Ou seja, essa insegurança que gera esse overload de informações, eu sei muito de uma porção de coisas, mas na verdade eu não consigo definir um problema que eu resolvo. Eu não consigo identificar quem é o cliente que eu posso realmente atender. Eu não posso atender todo mundo. Eu posso atender pessoas que eu tenho um repertório para atender, né? Porque você tem habilidades e o seu discurso, a sua comunicação, o seu jeito de ser, ele vai atrair um tipo muito específico de pessoas. Sempre falo que os valores, eles são realmente norteadores. A vocação, a aptidão, ela meio que delineia o perfil do empreendedor, do prestador de serviço, do infoprodutor. Meio que ele imprime uma marca. Então, os valores da pessoa, se a pessoa ela tem a inovação, ela gosta da independência, da liberdade, ela vai tomar decisões baseadas nesses valores, que são internos. É como se fosse um motor da alma. Será que essa pessoa vai conseguir ficar num lugar fechado? Tendo uma rotina engessada? Será que essa pessoa vai gostar de fazer trabalhos repetitivos? Não, porque os valores dela, independência, inovação, já demonstram essa força da natureza. Elas gostam de inovar, então elas não vão conseguir ficar em lugares que restringam essa liberdade, essa independência, essa inovação. Então, esse profissional, ele não consegue atender uma empresa tradicional. É muito difícil, porque haverá um conflito de interesses. Já esse profissional consegue atender o empreendedor que está criando inovação,
uma proposta nova, um produto novo. Você percebe que há uma sintonia? Então, isso é importante da gente observar. E na primeira parte eu deixei muito claro que o segredo do posicionamento notável, do nicho lucrativo, é a vocação, é o perfil. Porque a diferenciação vem desse conjunto de características do empreendedor, do idealizador do negócio, do produto, do serviço, do empreendimento. Diferenciando, o nicho lucrativo, sim, ele tem a ver com isso. É lucrativo porque a pessoa vai persistir naquela atividade, naquela área. Se a pessoa é da área da comunicação, todas as atividades, expressões de comunicação, ela vai fluir. Ela vai fluir escrevendo, gravando vídeo, editando vídeo, fazendo palestras. Aquilo ali para ela vai ser confortável. Então, se ela permear outras atividades, não tem problema. Ela vai ficar nessa área. Ela vai se sentir bem. E ao se sentir bem, ela vai trabalhar melhor, vai estar mais confiante e assim ela consegue ter lucro. Ela cria produtos e serviços na área que ela se sente confortável, com confiança e ela tem aptidão. Já o posicionamento é quando esses produtos, esses serviços bem feitos, consistentes, começam a atrair a atenção de clientes que precisam disso. Dá um match. É um posicionamento que é definido com a vocação, que fica na mente das pessoas, porque a proposta desse profissional ela é única. Ele criou esse trabalho, ele criou essa solução. Lembre-se que a gente falou na primeira parte, você só vende o que é do interesse do outro. O dinheiro é dele, ele vai te pagar. Então você tem que pesquisar o problema dele, as necessidades, as dificuldades, meios de resolver aquilo, formas dele aprender, dele aplicar, tudo que possa ajudá-lo a ter o resultado que ele busca, a melhoria, a transformação, a educação. Então, seu objetivo é trabalhar para esse cliente. É como se fosse um grande mercado mesmo, onde você tem um produto e você está oferecendo para pessoas que precisam daquele produto. Viu como é diferente? Sobre, eu tive uma ideia ao Léo. Não, você pesquisou essa pessoa.